Então, gente, vamos agora para o resultado da enquete. Eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar um resultado e vou comentar sobre. Bom, como vocês viram, 70% ainda está em um relacionamento. Isso significa o quê? Que pessoas que estão num relacionamento estão mais interessadas sobre relacionamento. Isso é ótimo, gente, porque quando você está interessado em algo que você está vivenciando, você tem a possibilidade de obter mais conhecimento sobre. Então, sobre essa primeira pergunta, eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Sobre expressar as suas próprias emoções, e seus sentimentos, e suas ideias, suas opiniões. Bom, o que se aproximou aí foi que pessoas disseram que se expressam muito bem e que tentam, mas não são bem compreendidas. Então, a gente tem um empate na questão de que, por mais que você às vezes se expresse bem, há sim a possibilidade de quem está se comunicando com quem você está tentando se comunicar não o interprete como você gostaria. Lembrando, né, gente, que a gente está falando de comportamento humano, então existem muitas variáveis. E pessoas que se sentem desconfortáveis ou inseguras de falar sobre as suas emoções, eu vou falar no próximo story. Olha, existem várias formas da gente comunicar para o outro o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, a nossa opinião. Seja através de gestos, de olhares, da forma verbal, da forma que seja mais implícita ou explícita, né? Então, o que acontece? Existe sim a necessidade da gente conseguir desenvolver uma forma de comunicação mais saudável e mais compreensível para os outros, porque a gente vive em sociedade, a gente precisa se comunicar, a gente precisa dessa capacidade de interagir com o mundo externo, porque isso é uma necessidade nossa também, é uma questão até de saúde psicológica, até também para a formação da sua identidade, para você se sentir inserido ali, fazendo parte de algo. Porque quando você não se comunica, você pode até desenvolver alguns transtornos psicológicos, você pode desenvolver aí alguns problemas que vão afetar todas as áreas da sua vida, seja na área profissional, na área de relacionamento amoroso, na área familiar e de amizades. Então, você pode correr o risco de acabar se isolando e isso não é saudável, porque naturalmente nós somos seres sociáveis. Então, há a necessidade sim de você buscar se comunicar. E claro, né, buscar até a ajuda de um profissional para trabalhar isso, porque existe uma importância em se comunicar, uma necessidade até de saúde de se comunicar. E com relação a quem tenta se comunicar, mas não se sente compreendido, faça uma reflexão sobre a forma que você está se comunicando, a forma que você fala, a forma que você expressa o que você está sentindo, o que você está pensando, a sua opinião, porque muitas vezes você se sentindo ofendido do outro não te entender, pode ser porque o outro está se sentindo ofendido da forma que você está tentando se comunicar. Reflita sobre isso. E as pessoas que disseram que se comunicam muito bem, olha, você pode até se comunicar muito bem, ótimo, parabéns, que você consegue ter essa visão de você, mas não tenha isso como verdade absoluta, porque você precisa se observar em todas as situações, porque nós não temos uma constante. Cada situação você vai se comportar ali, tender de uma forma diferente. Eu acredito que se comunicar bem está baseado em reconhecer a forma do outro de interpretar as mensagens que você vai transmitir e se adequar à linguagem dele. Eu acredito que se comunicar bem seja isso. E olha que interessante, quem disse que tenta se comunicar, se expressar, falar de suas emoções, mas é mal compreendido, disse também que se o outro disser algo desagradável, também vai ouvir coisas desagradáveis. Aí a gente já tem uma dificuldade de lidar com a comunicação de eu quero expressar, mas quero me sentir confortável o suficiente, tendo a certeza de que eu não vou receber uma resposta inconveniente. Bom, quando você se comunica e recebe uma resposta inconveniente quando você ouve ali o que você não quer, ou quando o outro quer se expressar e está dizendo coisas que te incomodam, significa que você tem que parar para pensar de por que é que aquilo está te incomodando. Se é sobre o outro ou sobre. Porque da mesma forma que você espera por compreensão, o outro, quando está falando sobre as suas emoções, os seus sentimentos e dando a sua opinião, também espera por isso. Então, uma dica que eu dou é: ponha-se também no lugar do outro e reflita sobre a questão de respeitar que aquele sentimento ou aquela emoção, aquela reação ou opinião pertence ao outro, não diz respeito a você, e sim a forma que ele se sente, a forma que ele pensa, a forma que ele está se sentindo na situação. Então, isso auxilia bastante a uma boa comunicação.
Da mesma forma que o outro espera que não se diga nada desagradável e que seja respeitado, no caso de entender que é um desabafo e que você deve conduzir aquelas emoções. Ele está confiando em você ao ponto de que acredita que você pode auxiliar ele a trabalhar aquelas emoções, aquele sentimento, para que ele próprio tenha uma reflexão e chegue a uma conclusão do que ele está falando, do que ele está comunicando para você em forma de desabafo. Então, o seu papel ali vai ser conduzir esse desabafo, essa fala, para que a própria pessoa chegue na sua própria conclusão. Ou seja, não é um momento de fazer julgamentos e nem colocar a sua opinião. Ou seja, muito cuidado para você não exigir do outro, dentro do relacionamento, aquilo que você não proporciona a ele. Comece dando exemplo. Ou comece modificando a sua visão sobre o que o outro expressa para você. Se sentir só de vez em quando e dizer que está tudo bem faz parte. Quando você se sente só, é como se você se sentisse desconectado das outras pessoas, como se você se sentisse não fazendo parte de algo. É como se você estivesse anulado de alguma forma. E isso é um incômodo. Mas se está tudo bem ter momentos assim, sinal de que você está lidando bem com essa questão de desconexão com as outras pessoas. Na questão da solitude, é entender que você tem os seus momentos com você mesmo. Você tem ali um espaço para você mesmo, que é diferente de se sentir desconectado das pessoas. Você continua se sentindo conectado, porém você escolhe ter o seu momento. Não querer morrer sozinho neste contexto de relacionamento significa que, denota, né? Que você quer viver a sua vida até o final, tendo uma companhia, tendo com quem compartilhar a sua vida. Porque você sabe, né? Que todo mundo morre sozinho mesmo. Ninguém vai morrer porque você também morreu e vai querer morrer ali junto com você. Até porque seria muito egoísmo da sua parte. Só porque você morre, o outro também tem que morrer. Aí é egoísmo. Mas essa questão de não querer morrer sozinho não é de todo mal algo a não desejar. E sim, talvez mal interpretado por você mesmo, ao invés de comunicar que eu quero uma pessoa até o final da minha vida para que eu compartilhe ela. Gente, vivemos em uma sociedade que quer impor qual deve ser o nosso estilo de vida, que quer impor um comportamento ou uma atitude que seja especificamente a correta a ser seguida, para que assim você se sinta de uma forma mais encaixado, mais coerente. Então, quando você diz que não se importa com o julgamento alheio, você já está trabalhando a questão de autonomia, de que você não está inclinado à forma que tentam normalizar certos comportamentos, certas atitudes, certas inclinações, e você está ali colocando para fora a sua identidade. Isso é ótimo. Em contrapartida, algumas pessoas são maleáveis com relação às normas sociais e seguem até algumas aí que, na verdade, até são benéficas para ela, que, na verdade, elas tiram ali alguma vantagem ou algum conforto na situação. Ou seja, não faz diferença, mas é bom, eu prefiro. E tá tudo bem, porque não significa que você está completamente cego ao julgamento alheio, você não está completamente cego às normas sociais e consegue pegar ali alguns pontos que são benéficos para você e que te fazem bem. Agora, com relação às outras pessoas que votaram aí, que foi uma pequena parcela, de que se sentem frustradas, isso é uma questão a ser trabalhada psicologicamente. Pessoas que se sentem frustradas por não atingir as expectativas sociais, elas vêm já de uma ideia pré-moldada que foi incutida nela, seja na criação, seja no ciclo social em que mais marcou para ela no seu desenvolvimento e acaba se frustrando por não conseguir atingir aquilo e acredita veemente que se ela não atinge aquelas expectativas, logo ela não tem valor, é uma pessoa inferior perante os outros, em comparação. Aí a gente entra também numa questão importantíssima, que a gente não deve se comparar aos outros, a gente não deve comparar a nossa vida, a gente não deve se comparar de forma nenhuma, em âmbito algum aos outros, a não ser que você se compare a alguém que você admira e se espelha naquela pessoa. Bom, hoje eu vou parar por aqui e continuo amanhã. Restaram aí algumas perguntas ainda, alguns resultados a serem comentados, e eu vou fazer isso amanhã, prometo.